A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Deus, do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Santa Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento em que houver sorteios? No livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações, além das orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 bilhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 bilhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42,
Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Ageu, com 2 capítulos, é o primeiro livro de hoje. E o segundo livro de hoje é o livro de Esther, com 10 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 5, Esther, capítulo 5, é o segundo livro de hoje, que contém 14 versículos. O pedido que Esther faz ao rei
No terceiro dia vestiu Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem parecer ao rei, vem o rei Amã. Hoje é o banquete que lhe prepararei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração... Perdão, sorteio errado. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu lhe apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os rebanhos que eu falarei primeiro são os ímpares e logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro.
Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 31 do livro de Deuteronômio contém 30 versículos, a despedida de Moisés. Em seguida, Moisés dirigiu esta palavra a todo Israel: tendo hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez o Senhor e a Og, rei dos amorreus, aos quais destruiu com as suas terras. Quinze 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56, Judas com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Concernentemente, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e de todas as duas palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes e bajulando as pessoas por motivos interesseiros. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Gálatas com 6 capítulos, perdão. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Contém 29 versículos. Fé ao cumprimento da lei. Ó insensatos de Gálatas, que vos enfeitiçou, não foi diante dos vossos olhos que foi exposto o Senhor Jesus crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Nove, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Joel com 3 capítulos. Joel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. O capítulo 3 contém 21 versículos do livro de Joel. Os juízos sobre as nações. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra.
Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tem de vós comigo, tire esse dom a todos os termos da Filista. Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vós quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 20. Capítulo 20 contém 18 versículos. Abraão nega que Sara é sua mulher. E disse a Abimeleque: a minha terra está diante da tua face, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e isso te seja por reparação da ofensa que sofreste diante de todos os que estão contigo. Perante todos está justificado. Orou Abraão, Senhor Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, pois o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa da Sara, mulher de Abraão. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Isaías. Capítulo 61, Isaías, capítulo 61. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 61 contém 11 versículos. O ano da graça do Senhor. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, quantidade, tempo e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 61. O ano da graça do Senhor. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis da abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, então, terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão da sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos.
17:53, 18 e 54, 17:53, 18 e 54. Tito com 3 capítulos. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Que contém 15 versículos. Exortações a diversos grupos. Tu, porém, falo que convençam doutrina, exortas os velhos e que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas semelhantes sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Glórias ao Senhor Deus. 5:65, 6 e 66. 5:65, 6 e 66. Jó com 42 capítulos. Capítulo 10. Jó, capítulo 10. Contém 22 versículos. A minha alma tem tédio, a vida, por isso darei vazão à minha queixa. Falarei da amargura da minha alma, direi ao Senhor Deus, não me condenes, mas faz-me saber porque contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeito o trabalho das tuas mãos e favoreço o conselho dos ímpios. Tem tu olhos de carne, vês tu como vê o homem? 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, contém 44 versículos. O azeite da viúva. Disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas, depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vazias e elas as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho, trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela o que o fez saber. Ao homem do Senhor Deus, ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do que sobrar. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Marco com 16 capítulos. Capítulo 10. Marcos, capítulo 10, contém 52 versículos. O Senhor Jesus abençoa as crianças, traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. O Senhor Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino do Senhor Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino do Senhor Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando-as nos braços, impor-lhes as mãos
as abençoou. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 13, Juízes, capítulo 13, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 13 contém 25 versículos. O nascimento de Sansão. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele a sua mulher: certamente morreremos. Vimos ao Senhor Deus. A sua mulher, contudo, respondeu: se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais. Não nos teria mostrado tudo isso. Não nos teria deixado ouvir tais coisas nesse tempo. 35 e 36. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 20 versículos. O desejo de Paulo de ver os tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença, pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, mas tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso quisemos ir convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Mas Satanás nos impediu, pois qual é a nossa esperança ou alegria, ou coroa de glória de presença na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós, na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, capítulo 1, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 1 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformei com a concupiscência que antes tinhais da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Um 69, 2 e 70. 69, 2 e 70. Obadias, com um capítulo. Que contém 21 versículos. Se viesse a ti ladrões ou assaltante de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse. Se a ti tivessem os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadreados seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora do teus limites, o que desfruto da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti.
Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2. Sejam muito bem-vindos, Marcos Franco. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 2 contém 17 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Tessalonicenses capítulo 2, que contém 17 versículos. Permaneceis firme, dentro, porém, deste graça ao Senhor Deus, por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, contém contém 17 versículos. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, tal a minha amada entre as donzelas, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce, é o meu paladar. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, Valéria, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. Uma mensagem não, uma das denúncias que as igrejas encarnais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores
dores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Rebanho Santos número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. O livro é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 4 contém 22 versículos. Os filisteus capturam a arca
Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou a que saí do campo de batalha, de onde fugi. Hoje mesmo perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca do Senhor Deus foi tomada. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Salmos com 150 capítulos. Cento e 23 para o rebanho santo de número 19, 51. Salmos 123. Cento e 23, que contém 4 versículos. Ao ti que habita nos céus, levanta os olhos, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo farto de desprezo. A nossa alma está cansada de zombaria dos soberbos, do desprezo dos arrogantes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Números com 36 capítulos. Capítulo 17. Que contém 13 versículos. Disse o Senhor a Moisés: fala os filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada tribo de todos os seus líderes. Segundo as tribos, 12 varas, escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. O nome de Arão, porém, escreverás sobre a vara de Levi, pois cada líder de tribo terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro. 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Que contém 43 versículos. Ben-Hadad ataca Samaria. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiro à cidade, a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe assim: Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, os mais fortes dentre tuas mulheres e teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel conforme a tua palavra: ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Glórias ao Senhor Deus.
Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, escolhem o número de 1 a 22, eu irei apresentar mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outra forma de moradia. Primeira oferta, segundo o sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, o que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. 22, Ageu, você que mentalizou o número 22, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou 1, Esther, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o 16, vai meditar no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Gálatas. Você que mentalizou e escolheu o número 4, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o 6, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 20. Você que mentalizou e escolheu o número 2, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 61. Você que mentalizou e escolheu o número 21, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 10, vai meditar no livro de Jó, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu 19, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 13. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o número 3, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, vai meditar no livro de Obadias. Você que mentalizou o 8, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 18, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 20, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 123. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de Números, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. E eu já vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Eu vou ler mais um dos desafios. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê do Senhor Jesus não paga imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, ou Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais.
Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 22, Ageu 2, o 1, Esther 5, 14, Deuteronômio 31, o 16, Judas, o 17, Gálatas 3, o 4, Joel 3, o 6, Gênesis 20, o 2, Isaías 61, o 21, Tito 2, o 10, 10, o 19, 2 Reis 4, 12, Marcos 10, o 13, Juízes 13, o 11, 1 Tessalonicenses 2, o 3, 1 Pedro 1, o 5, Obadias, o 8, 2 Tessalonicenses 2, o 18, Cantares 2, o 20, 1 Samuel 4, o 7, Salmos 123, o 15, Números 17, o 9, 1 Reis, capítulo 20. Eu irei apresentar mais uma mensagem para todos vocês, da filha do sacerdote e apóstolo, perdão. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin.
Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrego a ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes em você ser seguidor, escritor, ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na Igreja Tentação, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, vocês também da Dinamarca, da França, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.